Amém, meus irmãos? Isso aí é uma pregação. Eu creio em Ti, Senhor. Se você crê no Senhor Jesus, certamente o Senhor vai ministrar as nossas vidas nessa manhã. Quero dizer para você ficar em pé nesse momento. Nós vamos ler a palavra de Deus, nossa meditação nessa manhã. Está em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ministrar sobre duas histórias de duas mães e depois de um pai. Palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher de 2 filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, teu servo temia o Senhor. Agora, o seu credor vem levar-lhe os nossos filhos para serem seus servos. E respondeu Eliseu: o que hei de fazer? O que você tem na sua casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte as que tiverem cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estas traziam as vasilhas, aliás, eles lhes traziam as vasilhas e elas enchiam. Cheia todas as vasilhas, disse ela ao seu filho: traze mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ele, fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e teus filhos viverão, você e teu filho viverão do resto. Essa é uma primeira história. Vamos para a segunda aqui. A segunda eu só vou começar e depois a gente vai trabalhar um pouquinho no texto. Chama-se Sunamita e seu filho. Certo dia Eliseu foi a Sunem, aonde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela ao seu marido: vejo que este homem que passa é um homem de Deus. Façamos um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, que quando ele vier a nós, ali se recolherá. Amém. Você pode sentar-se. Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem um milagre para a sua casa. A primeira história que nós percebemos aqui, meus irmãos, nós entendemos como essa mulher viúva, que perdeu o marido, e agora ela tem um dilema, ela tem uma situação complexa, porque ficou uma dívida. E aquele tempo, se não podia pagar a dívida que o marido tinha, se tinha filho, os filhos se tornavam escravos. Mas essa mãe, ela resolveu lutar pelos seus filhos. E qual a mãe que não luta pelos seus filhos? Toda mãe tem esse amor, esse algo mais extraordinário, que dependendo da situação, ela vai até o fim, mas luta pelos seus filhos.
Primeira coisa que eu quero que você já tenha na sua mente. Se você quer um milagre, esse milagre precisa acontecer primeiro no seu coração. O seu coração é uma casa onde o Senhor Jesus diz que bate para a entrada. Então essa mulher tem esse coração. E ela vai ao profeta. Vai ao profeta. Como se o profeta fosse Deus. Mas na verdade o profeta é um homem de Deus. E ele vai dar uma orientação para ela. E é nisso que nós vamos pensar agora. Cada um de nós, meus irmãos, de uma maneira geral, precisamos sempre buscar na pessoa certa. Quando nós estamos vivendo algum conflito, pensa nos nossos amigos, irmãos, pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul. Pensa no conflito, no desespero que essas pessoas estão vivendo. Mas a cada história de uma pessoa, de uma mulher, ou de um pai, de um filho, a história sempre está ligada à família. Aonde está essa família? E ela não fica sem ação, ela vai diante, toma uma ação. Quando o profeta diz, o que eu posso fazer? O que você tem na sua casa? Ou seja, o que você tem na sua vida? Não é só na casa aonde mora, mas o que você tem na sua vida? E essa mulher dá uma resposta para ele, mas olhando exatamente o que ela tinha em casa. Olha, a tua serva não tem nada, primeiro. Mas, senão uma botija de azeite. E eu digo assim, o azeite aqui era o último recurso que ela tinha. Então, mãe, você sabe disso. Às vezes o último recurso que se tem pode ser uma coisa pequena, mas Deus é Deus que opera em coisas pequenas e transforma em algo extraordinário, quando se busca no Senhor em nome de Jesus. Isso ela fez. Mas ele dá uma orientação, diz, olha, você entra na casa e feche a porta sobre ti. E sobre os seus filhos. E ali você manda vir todas as vasilhas possíveis. E ali você vai derramar o azeite. Agora você pode imaginar, tem todas aquelas vasilhas, ela começa a derramar. Crendo, isso é a importância da fé. A fé define se o milagre vai ou não vai acontecer. Se você crê no Senhor Jesus, você pode confiar nisso. Ela começa, e aí vai enchendo uma, duas, e continua, e o azeite não para, e não para, porque o milagre está acontecendo, porque Deus cumpre a sua palavra, e Deus vai agindo, e aí o milagre acontece de uma forma extraordinária. Agora ela tem todas aquelas vasilhas, e aí acabou. Quero fazer uma aplicação que o Espírito falou comigo na madrugada. Pensei, mas Senhor, e hoje qual que seria então o nosso azeite? O Senhor falou assim, quando você está orando por seus filhos, por seus parentes, seus amigos, pessoas que você nem conhece, você está derramando o azeite, que é vida. Você está derramando o azeite, que é a esperança, é a unção do Espírito de Deus. O azeite é a vida que está ali para dar condições para aquela mulher, aquela família agora se levantar e poder prosseguir. Ela obedece, e com isso diz aí o profeta, agora você vende tudo e vive com o que ganhou. Então essa primeira aplicação nessa manhã, essa mulher, mesmo em desespero, mesmo sem saber o que fazer, procurou o profeta, procurou um homem de Deus, e ali recebe uma instrução e obedece. Toda manifestação que nós temos, toda a nossa atitude, ela precisa estar pautada na fé, na pessoa do Senhor Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé por uma palavra, por uma orientação, seja na casa de oração, aqui você está numa casa nessa manhã, uma casa de oração, seja através de uma pessoa, quando nós obedecemos aquilo, Deus opera, porque Deus é Deus de amor, de compaixão, de misericórdia. Está aqui, mãe, nessa manhã, para dizer para você, não desista dos seus filhos.
Não desista dos seus filhos, porque eles são um milagre, são herança de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Nós vamos então, ficamos com essa mulher primeiro percebendo essa atitude. Essa mulher podia não ter muitas coisas, mas ela tinha um pouquinho de azeite. E ali ela vai poder manter a sua fé, vai em busca do milagre. E Deus agiu sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos para o segundo texto agora. Eu quero que você novamente fique em pé para nós olharmos esse texto, é muito interessante. Primeira coisa que eu quero que você observe, essa mulher, ela percebe ali o homem de Deus. Nós vamos ler aqui esse pedacinho novamente. Cada dia Eliseu passava ali, quando ele passava por Sunem, que é um local, onde havia uma mulher rica, que reteve, todas as vezes que ele passava, ela reteve para ele comer alguma coisa. Mas aí ela tem uma atitude, disse ela ao seu marido: veja, que esse homem que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Façamos um pequeno quarto, e ali colocamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, um candeeiro, ou seja, uma lâmpada ali, um local para iluminação, e nós o recolheremos. Você pode sentar-se. Aqui agora tem uma outra atitude dessa mulher. Ainda ela não tem filho, mas essa mulher tem um coração doador. Fala assim comigo: coração doador. Eu digo que a mãe, ela tem um coração doador, é capaz dela ela dar o pão para o menino ou para a menina, para o seu filho, e não comer, porque quer que aquela criança seja alimentada. É uma coisa extraordinária. É algo da mulher. Essa mulher que, embora sendo rica, o que ela diz? Ela abriu a sua casa. Não só abriu a sua casa, mas construiu um quarto para o profeta. O milagre vai acontecer quando você abre a sua vida, quando você abre a sua casa e permite que a palavra, agora pensando no nome de Deus, mas permite que a palavra de Deus entre, regue a sua vida, regue a sua esperança, regue a sua fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a atitude que ela teve, que destaca aqui para mim. Percebendo isso, essa mulher abre a sua casa. Isso é claro, houve um acordo aqui. Aí Eliseu vai passando dias e passa ali, e um dia ele pergunta ali para o Geazi, o moço que auxiliava, diz: o que será que ela precisa? E ele vai mandar chamar. Versículo 13, Eliseu disse a Geazi: tu nos tem tratado com tanto desvelo, com tanto cuidado, agora o que podemos fazer por ti? Haverá alguma coisa que se faça por ti, ou chefe do exército, alguma coisa? E ela disse em outras palavras: eu habito no meio do meu povo, eu sou satisfeita com o que tenho. Isso também é uma atitude de gratidão. E aí então, ela volta e ele vai pensando novamente, o Espírito Santo ministra, sempre o Espírito Santo insiste conosco, meus irmãos. E se nessa manhã o Espírito Santo estiver insistindo com você em alguma coisa, obedeça, porque você vai ser abençoado e um milagre vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa. Aí chega um momento que Eliseu vai falar novamente o que nós podemos fazer, e esse moço vai dizer assim: olha, ela não tem filho, o marido dela é velho. E aí ele chama essa mulher, e ele vai dizer assim: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para mim. Por quê? Essa mulher não tinha mais esperança, o marido dela era velho já. E quantas vezes Deus está falando comigo e falando com você, e você diz: não dá mais, não tem mais o que fazer, porque não há mais esperança. E eu vejo aqui, nesse momento, essa mulher tem essa expressão, porque ela não tinha mais esperança.
Mas isso acontece exatamente o contrário. Ali dali um ano ela volta e agora tem filho, porque o milagre aconteceu. Quem sabe nessa manhã, alguma situação na sua vida, mãe, você que está pela internet, ou mãe que está aqui nessa manhã, quem sabe você está pensando em algumas coisas. Ah, pastor, não tem mais jeito, meu filho afundou nas drogas, minha filha não está mais nos caminhos do Senhor, não sei mais o que fazer, tenho chorado tanto, tenho orado tanto, tenho pedido oração, tenho ido na igreja. Ah, pastor, não sei mais o que fazer. Pois eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, profetizo essa palavra sobre você, mãe, sobre você, pai, que daqui um ano você vai ter essa alegria em nome do Senhor Jesus. Se você crê, pode aplaudir o Senhor Jesus, porque a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Se fosse só para aquele dia, não, mas está aqui diante de nós. E normalmente, meus irmãos, vocês percebem que não tem nome essa mulher, nem a outra. Sabe por quê? É para entrar o seu nome, é para entrar a sua vida. Continuamos aqui. Mas o que acontece, meus irmãos? O menino cresceu, vai lá junto com o pai, e a Bíblia vai falar assim, versículo 18: tendo o filho crescido, certo dia saiu com o seu pai, e estava ali com os colhedores, segadores, e disse ao pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse ao moço: leva-o para a mãe. Ele levou para sua mãe, e o menino estava sobre os joelhos daquela mãe que estava orando, até o meio-dia, e morreu. Ela subiu ali no quarto, onde ela fez Eliseu, deitou o menino no quarto do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: olha, manda-me um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou o marido: o que vais fazer? Não é sábado, não é lua nova? E ela disse: tudo vai bem. Meus irmãos, quando você quer algo, você tem que olhar não as circunstâncias, e naturalmente que não dá para você deixar ela, se está com o filho morto, o sofrimento está angustiando a sua alma, mas assim mesmo a fé agora permite dizer: vai tudo bem, marido. E ela não fala nada, só fala isso, e vai de encontro. E quando ela vai de encontro, que ela está chegando, versículo 25, partiu ela para ver o homem de Deus lá no Monte Carmelo. O homem de Deus, vindo de longe, falou a Geazi: seu moço, olha, aí está a sunamita, corre ao encontro e diz para ela: como vai você, como vai seu marido, como vai seu filho? E ela respondeu: vai bem. Ela não conversou com Geazi, ela queria falar diretamente com o profeta. Então eu digo para você, nas circunstâncias, nas situações, nós temos que ir ao nosso Deus, falar com Deus, falar com o Senhor, e ali ela vai ter essa conversa, e vai chegar diante do profeta, e o profeta vai dizer para ela: olha, Deus não me revelou nada, Deus não me revelou, mas, no caso, toma uma atitude. Ele pede que o moço vá lá na casa e leve o seu bordão e tonhe sobre o moço. E aí ele vai fazer isso. Mas agora você pode ir. Não. Versículo 30. Tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu com ela. Chegando lá, agora vai acontecer aquilo que nós já sabemos. Ali chegando Eliseu naquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou, fechou a porta sobre ele e orou ao Senhor. Subiu a cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a boca com boca, os olhos com os olhos, mãos com as mãos, estendeu sobre ele, a carne do menino aqueceu. Depois ele andou, diz a palavra que depois desceu, andou no quarto, uma parte para a outra, tomou a subir e estendeu novamente. E quando ele está sobre o menino, orando, 7 vezes o menino expirou e abriu os seus olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chama a sunamita.
E a chamou, e ela se apresentou diante de ele e disse: toma aí o seu filho. O que nós aprendemos aqui? Durante a nossa caminhada, nós vamos ter momentos, irmãos, que nós precisamos enfrentar, muitas vezes até sozinhos, mas sempre com essa expressão. Sabe uma coisa que eu não entendia, quando lá no passado, nós tínhamos problemas, muitas dificuldades financeiras, e às vezes a minha mãe, eu falava com ela, dizia assim: vai tudo bem. Eu falava: não é possível, não é possível, como é que ela pode dizer que vai tudo bem? Falava com as pessoas: como é que está? Vai tudo bem. Mas aqui está a aplicação para nós. Eu só posso dizer que vai tudo bem, porque eu creio num Deus poderoso, um Deus todo-poderoso, que mesmo as circunstâncias contrárias, eu posso dizer: vai tudo bem, porque eu sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, posso confiar nesse Senhor. Então, mãe, digo para você nessa manhã, essas atitudes que nós vimos aqui, recebe o homem de Deus, recebe a palavra, abre a sua casa, mesmo agora, sem esperança, Deus opera o milagre, sem condições, Deus opera o milagre, a vida que é o maior milagre, vem, e essa mãe é abençoada com seu filho. Então nós temos aqui já duas lições maravilhosas. Vimos aqui que aquela primeira mulher, aquela primeira mãe, lutou pelos seus filhos, e conseguiu, e foi vitoriosa. Essa mulher que não era mãe, porque não tinha mais esperança, recebe uma palavra, abre a sua casa, Deus abençoa, recebe um milagre. E nós vamos agora então para a conclusão dessa mensagem. Você vai abrir sua Bíblia comigo, vai lá em Lucas, fica em pé por favor. Lucas capítulo 19, meus irmãos. Já estamos indo para a última aplicação. Então a primeira nós vimos aqui, que essa mãe lutou pelos seus filhos, e ela, o único recurso, pequenino que ela tinha, foi suficiente para ela receber o milagre. Essa mãe que nem era mãe, porque não tinha mais esperança, abriu a sua casa e Deus operou o milagre. Agora vamos aqui então para essa passagem de Zaqueu. O Senhor Jesus, entrando em Jericó, ia passando. Essa tradução aqui diz passando, a sua pode estar assim: passava pela cidade. Cada tradução é diferente. Havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Você pode sentar-se novamente. Todos vocês certamente conhecem a história de Zaqueu. Todos nós conhecemos. E eu quero fazer uma aplicação olhando para essa história. Zaqueu queria ver o Senhor Jesus. Como ele era pequeno, de baixa estatura, ele tinha pela dificuldade, era uma multidão. Essa multidão pode ser muitas coisas, mas ele tinha aquela multidão, e ele era chefe do cobrador de impostos, certamente não era uma pessoa muito aceita, mas ele queria ver o Senhor Jesus. Diga assim comigo: eu quero ver o Senhor Jesus agindo na minha vida, na minha família. Amém. Então ele queria ver. E meus irmãos, segundo a história, era a última oportunidade. O Senhor Jesus não voltaria mais por ali. Ele estava passando porque ele ia para Jerusalém. Ele ia ser depois julgado, condenado, morto e ressurreto, graças a Deus por isso. Mas ele está passando. E Zaqueu queria ver o Senhor Jesus. Apesar de ele ter tudo. Inclusive, embora que, quem sabe lá como é que ele tinha tudo aquilo que ele tinha, certamente, como diz a palavra, ele mesmo vai fazer essa confissão.
Mas quando ele queria ver, ele tem uma atitude, sobe numa árvore, e o Senhor Jesus, que vai passando, também não perde a oportunidade, fala o quê? Zaqueu, desce, porque hoje quero estar na sua casa, pousar em sua casa. Zaqueu tem uma atitude e desce rapidamente, recebe o Senhor Jesus com toda alegria, e é claro que é julgado ali o Senhor Jesus, está lá, comendo lá com o pecador, isso acontece, mas eu quero entrar no foco. Zaqueu queria ver o Senhor Jesus, mas ele queria também experimentar a presença do Senhor Jesus, e com isso, como que isso vai acontecer? Acontece, eu só posso ver o Senhor Jesus pela fé, só posso receber algo extraordinário do Senhor Jesus, quando eu confesso, quando eu digo, Senhor Jesus, olha a minha vida, olha como eu sou frágil, olha como eu sou pecador, não mereço isso, e o Senhor está na minha casa. Então a gente vê duas coisas aqui, o próprio Senhor Jesus, não, eu quero entrar na sua casa. O Senhor Jesus quer entrar na sua casa. O Senhor Jesus quer entrar na sua casa. Pensa nisso. Ele está querendo entrar na sua casa. E entra na casa de Zaqueu. E aqui vai fazer uma confissão. Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, olha, dos pobres metade dos meus bens, e naquilo que defraudei, quero restituir quadruplicado. Ou seja, 4 vezes mais. E o Senhor Jesus vai falar o quê? Hoje veio salvação a esta casa, porque também esse é filho de Abraão. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa extraordinária! Fiquem em pé comigo. E vamos concluir. O milagre acontece quando eu busco os recursos em Jesus Cristo. O milagre acontece quando eu vou na oração e ali derramo aquele azeite, orando por pessoas, orando pela situação. O milagre acontece quando eu não perco oportunidade. Nessa manhã você está aqui, não perca oportunidade. Deixa eu falar com quem está aqui com a internet, pela internet. O Senhor Jesus quer operar esse milagre na sua vida e na sua casa. Pode ser que você seja como aquela mãe que está lutando pelos seus filhos. O Senhor Jesus quer te abençoar. Receba o Senhor Jesus na sua vida. Ou você que quer ver o Senhor Jesus, veja, confesse seus pecados, confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e Ele entra na sua casa, sua vida, sua família serão transformadas. E eu quero orar por vocês aqui agora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece o coração dessas mães, também os pais, os jovens que estão aqui nessa manhã. Peço que o Senhor ministre esses corações agora, e que haja, Senhor Deus, um renovo, haja milagre agora. E eu declaro pela fé esses milagres, declaro pela fé a cura, declaro pela fé a restauração nessas vidas. E alguém que está aqui nessa manhã dizendo, Senhor, socorre-me, atende esse socorro para essa mãe, ou para essas mães, em nome do Senhor Jesus, amém.